Querido amado, a paz a todos. Pastor Márcio Neves, mais uma vez. Eu estou muito feliz aqui para trazer uma palavra profética para a tua vida, uma palavra revelada. E eu estou muito feliz em estar aqui, todos os amigos, irmãos, internautas, e todos nessas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E vou fazer uma leitura da palavra de Deus nesta tarde, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Olha, eu estou aqui neste momento, aqui no estado do Maranhão, aqui na capital do estado do Maranhão, a cidade de São Luís, né? Aqui na capital do Maranhão, Brasil, né? Nós estamos aqui no estúdio da cantora Mara Souza, uma cantora aqui do norte, muito conhecida, cantora Mara Souza. Daqui a pouco nós vamos estar online, daqui a pouco nós vamos estar ao vivo, nós vamos estar em uma entrevista aqui tremenda e vai ser muito forte a presença de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Eu vou fazer uma leitura da palavra de Deus para a tua vida. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 12 e no versículo 8, diz assim: E disse o anjo, cinge-te a ata, ou seja, em outras palavras, cinge o teu cinto, coloque as tuas sandálias, e o anjo disse mais, lança nas costas a tua capa e segue-me. Querido, falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a vida de um homem muito eminente, o qual eu tenho consideração muito grande, no ministério desse homem, que é Pedro. Pedro era um grande pregador do Evangelho, né? Pedro era nervado, Pedro era nervoso, né? Mas Pedro não era perigoso, né? O perigo estava em Judas, que abraçava e beijava. Mas Pedro, ele tinha um coração ardentemente, de uma chama de um avivamento dentro do coração de Pedro. E esse Pedro era um homem onde que Deus usava ele literalmente. Inclusive, Pedro, diz a Bíblia, que é o povo de Jerusalém, de todas as cercanias, levava os enfermos para que, a fim de que a sombra de Pedro passava e os enfermos fossem curados. Então, o milagre era tão forte que até a sombra de Pedro, ele curava as enfermidades das pessoas. Esse Pedro também, diz a Bíblia, que esse Pedro, ele foi para Lida, e lá em Lida tinha um discípulo, o nome dele era Enéas. E a Bíblia diz que Pedro olha para Enéas e diz, Enéas, hoje Jesus te dá saúde. E Enéas estava paralítico, 8 anos deitado numa cama. E o milagre aconteceu na vida de Enéas. Quando os irmãos ali em Jope estavam sabendo que Pedro estava naquela região de Lida, mandou Pedro que fosse até a cidade de Jope. E Pedro foi em Jope. E diz a Bíblia que Dorcas já estava morta. Dorcas estava dentro de um quarto, já sem vida. Pedro entrou dentro do quarto, tirou alguns irmãos para fora, orou dentro do quarto e disse, Talita, Tabita, levanta, né? Dorca, levanta. E Pedro segurou na mão dela, Pedro pegou ela, levantou ali Dorcas. E Dorcas, ela foi literalmente ressuscitada. Olha a autoridade de Pedro. É esse Pedro também que você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, que teve 500 irmãos, mas só apenas 120 ficaram ali presentes, ali naquela unidade, e os 380 foram embora. E as pessoas que estavam por lá de fora estavam zombando aqueles irmãos que estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, para cumprimento da palavra de Deus. Ficar em Jerusalém, para que do alto seja revestido. E as pessoas falavam que por lá de fora, dizendo que estavam bêbados, embriagados. Pedro, ele toma a palavra e prega a palavra dizendo assim, que esses homens não estão embriagados nessa terceira hora do dia. Eles estão cheios do Espírito Santo. E naquele momento, Pedro, com a mensagem só, ele ganha 3.000 almas para Jesus. É esse Pedro que anda sobre as ondas do Mar da Galileia, que morava ali na cidade de Cafarnaum, tinha uma pequena empresa de comércio de peixe. Esse Pedro que tinha uma chama de um avivamento, mas tão grande, que Jesus estava passando no Mar da Galileia e Jesus mandou jogar rede, e Pedro disse, nós pescamos a noite toda, não pescamos nada. Mas segundo a tua palavra, nós vamos jogar rede. E quando jogaram a rede, pegaram 153 peixes. Então Pedro era um homem ousado,
Pedro era um homem que tinha dentro do teu coração uma ardente chama de um grande avivamento. Esse Pedro, diz a Bíblia, que na época da Páscoa, Herodes matou a Tiago, né, irmão de João, à espada. E Pedro era uma pedra de tropeço no calcanhar de Herodes. Porque Herodes, percebendo que Pedro juntava a multidão, as pessoas estavam todas do lado de Pedro, e Pedro aglomerava muitas pessoas, porque o milagre era notório. O milagre era notável na vida de Pedro. E Deus estava com Pedro. E algo acontecia sobrenatural na vida de Pedro. E a Bíblia diz que Herodes prendeu Pedro. Herodes levou Pedro para dentro de uma cadeia, e para que não atrapalhasse mais ali o teu reinado, a sua administração, né? Porque Pedro estava trazendo o cristocêntrico verdadeiro para o meio daquela multidão. Pedro estava mostrando quem era Jesus Cristo, o Nazareno. Então Herodes prendeu Pedro, foi 4 soldados armados para levar Pedro dentro de uma cadeia. E Pedro foi preso para que depois da Páscoa, Pedro era para ser morto para Herodes. Mas a oração, ela pode muito e faz efeitos. A oração, ela muda, né? O jejum quebra esse jugo pesado. Essa casca de demônio só sai com jejum e oração. E Pedro era um homem de oração. Inclusive, se você ver Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro, diz a Bíblia, que ele foi para a oração às 3 horas da tarde com Pedro e João. Foi para a oração ali naquele templo chamado Formosa, onde estava aquele paralítico dizendo, me dê uma esmola. Pedro olhou para o paralítico e disse, olham para nós. Só que o paralítico olhou para Pedro esperando receber alguma coisa. Mas Pedro disse uma verdade, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. E Pedro segura na mão direita e ele saiu pulando, saltando dentro do templo Formosa. Sabe por quê? Porque Pedro foi à oração. Pedro era um homem em oração. Inclusive, diz a Bíblia, a igreja, quando Pedro foi preso, a igreja orava para Pedro. A igreja estava em intercessão para a vida de Pedro. Olha como o coração ela tem poder. A oração, meu irmão, é uma dinamite, é uma granada na mão de Satanás. Tá vendo? Se quer ver o diabo correr, é quando vê um crente de oração. Entendeu? Então a igreja orava para Pedro e Pedro foi preso para ser morto após a Páscoa. Quando Pedro estava preso, diz a Bíblia que tinha 2 soldados, além de com escolta armado, 4 soldados, levaram Pedro para dentro da cadeia, colocaram corrente, colocaram cadeia dentro dele, colocaram correntes, né? Algema duplicada na mão de Pedro, para que Pedro não escapasse de jeito nenhum, a pedido de Herodes, porque já estava a sentença para Pedro, para que Pedro fosse morto após a Páscoa. Inclusive, Tiago foi morto à espada por causa de Herodes. Olha aqui, quando Pedro estava lá preso, diz a Bíblia, um soldado do lado esquerdo, outro soldado do lado direito. Herodes queria acabar com o ministério de Pedro. Herodes queria acabar com a vida de Pedro. Herodes queria acabar com a chamada de Pedro. Herodes estava querendo tirar a honra, o poder que Pedro tinha diante de Deus. Herodes queria acabar com o ministério de Pedro. Herodes queria acabar com a vida de Pedro, com a família de Pedro. Inclusive Pedro era casado e tinha uma família lá em Cafarnaum. Pedro era pregador do evangelho. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. E naquele momento, os 2 soldados, e a Bíblia diz que a igreja orava para Pedro, mas o anjo apareceu naquela madrugada. O anjo apareceu ali para Pedro quando ele estava dormindo. O anjo apareceu, foi um resplendor, mas tão grande, uma luz tremendamente, que estava ali dentro daquela cadeia, um brilho tremendo. E aquele brilho, Pedro pensava que era um sonho ou que era uma visão. Pedro não caiu em si o que estava acontecendo. Ele só viu o anjo, um resplendor tão grande dentro daquela cadeia. O anjo toma a palavra e olha para Pedro e disse, Pedro, coloque as tuas sandálias. Coloque as tuas sandálias. E naquele momento, o anjo continua, coloque agora o teu cinto. E agora coloque a sua capa. Por que o anjo mandou
Pedro colocar a sandália. Se você vê Lucas capítulo 15, e diz a Bíblia, quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, a primeira coisa que o pai começou a fazer na vida do teu filho é calçar ele, ou seja, devolver o quê? A sua honra. Ou seja, o anjo olhou para Pedro e disse assim, coloque a tua sandália, porque Deus vai devolver a sua honra. E Herodes queria apagar a honra de Pedro. Depois o anjo fala novamente para Pedro, disse, Pedro, coloque agora o teu cinto. Cinto simboliza o quê? Autoridade. O Herodes o de Satanás estava tirando a autoridade de Pedro. Queria tirar o poder que Pedro tinha. O anjo chegou e disse, agora Pedro, coloca o teu cinto, que significa autoridade. Depois o anjo ele fala mais para a vida de Pedro. Pedro, agora você coloque a tua capa. Capa simboliza ministério, chamada, entendendo? E o anjo estava devolvendo, Deus estava devolvendo honra, autoridade e chamada, ministério. Eu não sei qual tipo de problema, de situação que você está passando. O diabo está tirando a tua honra. As pessoas estão tirando a sua autoridade. Está tirando a sua chamada, quer acabar com o teu ministério. Mas o anjo apareceu para Pedro. Deus apareceu para Pedro e Pedro disse assim, Pedro, agora você segue-me. E naquele momento, tinha na frente de Pedro um portão. Ele passa pelos guardas, a primeira, a segunda sentinela. Quando Pedro vai para fora, a Bíblia diz que tinha um portão. E esse portão era de ferro. Ou seja, a porta se abriu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, também ninguém abre. E Deus abriu a porta para Pedro no seu ministério. Deus abriu a porta para Pedro da tua chamada. Deus abriu a honra de Pedro colocando as tuas sandálias. Deus abriu uma porta para Pedro colocando a sua autoridade. Deus vai devolver a sua autoridade. Deus vai devolver a sua honra. Deus vai devolver o teu ministério. Amém? Que essa palavra, ela entra dentro do teu coração. Não desista do teu sonho. Não desista da tua visão que você tem. Não tenha visão de galinha. Tenha visão de águia. Pensa alto. Pensa mais alto que você pensar. Porque você é o que você pensa. Você é o que você imagine. Se você pensa baixo, você nunca vai crescer no teu ministério. Se você pensa alto, milagre vai acontecer na sua vida. Você é o que você pensa. Você é o que você convive. Diz a Bíblia assim, ó, o mau relacionamento corrompe o bom costume. Se você convive com pessoa baixa, a tua tendência é você ser baixo. Se você convive com pessoa de fé, se você convive com pessoa que de milagre, a tendência é o milagre passar para você. Por isso que Eliseu andava com Elias e a capa caiu ali e Eliseu pediu uma porção dobrada do que Eliseu pediu uma porção dobrada que Elias tinha. Porque convivência, relacionamento. Então você é o que você convive. São 5 pessoas que estão na tua volta que você vive. Então muda a tua visão, muda o seu caminho, amém? Você não consegue parar a tempestade, você não consegue parar o vento do mar, nem a tempestade, nem uma onda, mas você consegue mudar a sua vela para você mudar a sua rota. Está na hora de você mudar a sua rota. Está na hora de você mudar o teu destino. Está na hora de você pensar grande. Não anda com pessoa do nível mais baixo do que você. Anda com pessoa do nível mais alto do que você. Está me entendendo? Para que você seja promovido a algo muito grande na sua vida. Amém? Tenha fé. O mal não vence o bem. Se o mal vencesse o bem, não teria privilégio de viver. O bem sempre vence o mal. Ou mais cedo ou mais tarde. Que essa palavra entre dentro do teu coração, que as bênçãos de Deus Altíssimo recaia sobre o teu ministério, recaia sobre a tua chamada, recaia sobre a tua família, recaia sobre a tua empresa e tudo vai dar certo. Amém? Ontem foi ontem. Amém? Hoje é hoje. Quem vive passado não vive presente. Meu amigo, minha amiga, vive o presente de Deus. Acredita no teu sonho. Amém? Sabe qual é o teu maior inimigo? Aí você acha que o teu maior inimigo é o teu vizinho, maior inimigo é fulano ou ciclano. Sabe quem é o maior teu inimigo? É você mesmo. Aquele que está dentro da sua mente, aquele que está dentro do coração. Está na hora de você agregar algo de Deus. Está na hora que você pensar alto e você acreditar
que você vai mudar, a tua história vai mudar, amém? Deus tem algo para a sua vida muito grande. Creia nisso. A paz do Senhor, Pastor Márcio Neves, de Portugal.